Fala galera, olha aí quem deu o A da graça, auditor de controle interno da Prefeitura Municipal de São Paulo. A gente estava falando aqui, já vimos falando tem alguns meses, né, sobre esse concurso da CGM de São Paulo, e cá está. A gente está aqui, ó. Vou ler o edital na íntegra, tá? Vai ser uma análise edital sem firula, como sempre fazemos aqui no nosso canal. Se você não acompanha ainda, não está acostumado com algo tão direto assim, acostume-se, beleza? Para a gente não perder tempo. Mas bora lá. Fundação Carlos Chagas, auditor municipal de controle interno e 50 vagas, 50 vagas. Aí a gente tem algumas especialidades. Lembrem aí, quando eu fiz os vídeos aqui falando sobre os concursos de controle, o controle a controladoria do município de São Paulo segue um pouco o que a gente vê na CGU, que a gente viu na CGU, que inclusive soltei vídeo ontem falando da reestruturação da CGU, tá? Então a gente está aqui, ó, que tem as diferenças por área, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. São 40 horas semanais, muito importante. E aqui a gente tem, ó, do cargo especialidade, auditor de controle interno, e a gente tem, ó, geral, correição, mais para a galera do direito, e infraestrutura, mais para a galera que vai fazer fiscalização de obras, tá? A escolaridade, os pré-requisitos e tudo mais. Vamos ao que importa. Primeira coisa que vocês têm que entender: existe um cargo único de auditor de controle municipal, controle interno, com a área de especialização, tá? Apesar de ter a divisão de geral, correição e infraestrutura, a escolaridade é o mesmo, ó, diploma, o certificado de conclusão de ensino médio, histórico escolar, de qualquer nível superior. Então, ponto, tá? Pode ser tecnólogo? Pode. Remuneração inicial básica, 16.413. Já mostrei aqui que no portal da transparência a galera ganha um pouco mais, tá bom? Total de vagas, 40 para a área geral, 6 para a área de correição e 4 para a área de infraestrutura. E os requisitos aqueles, né? Você tem que ser brasileiro, naturalizado, ter 18 anos e parará. O valor da taxa de inscrição é de R$ 170, tá? E o período de inscrição aí vai do dia 2 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025. Aí eu peço para vocês que tenham cuidado, porque eu já vi muita gente perder concurso porque não pagou. Se inscreveu e não pagou. É estranho, é raro, mas acontece muito. Então, se inscreveu, pagou, beleza? Se inscreveu, pagou. Aqui tem as demais informações aqui para a galera que quer pedir isenção, enfim, beleza? Bora rodando aqui para ver o que interessa, né? Tá todo mundo querendo saber da prova. Professor, e a prova? Quando é que vai ser? Quais são as matérias, tá? Deixa eu só colocar um dado aqui que é importante. Eu quero que vocês depois deixem as mensagens aí, tá? Nos comentários, e não se esqueçam que a galera esquece que tem que dar o like, né? Porque quando não dá o like, a gente acaba ficando, né, se tornando irrelevante, né, para a plataforma. Mas bora lá. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as provas, né? Ó, o concurso para o cargo de auditor de controle interno municipal, né, constará das seguintes provas. Aí a gente vai ter, ó, olha que interessante. A P1, a prova de conhecimentos gerais. Língua portuguesa, 20 questões. Língua inglesa, 10 questões. Noções de controle interno e externo, 20 questões. Lei orgânica do município, 10 questões. Raciocínio lógico, 10 questões. E estatística, 10 questões. Então a gente tem aqui 80 questões. Tá meio fora de, né, como se não tivesse dado o MEG aqui, mas aqui são 80 para tudo, conhecimentos gerais, e peso 1, tá bom? 4 horas de duração. Eu sempre explico para a galera da mentoria, quando eu estou trabalhando velocidade de leitura, é importante por isso, a gente tem tempo, tá? Porque não adianta, você pode saber isso aqui tudo. Se você tiver uma velocidade de leitura baixa, você já está reprovado mesmo sabendo tudo. Principalmente nessas duas matérias aqui, o raciocínio lógico e estatística, que você pode se enganchar. Cuidado, tem que aprender a fazer prova, porque às vezes o cara se engancha na questão aqui, perde o tempo que levaria para acertar as 10 de inglês, se tivesse com calma, beleza? Vamos lá. Aí a gente tem aqui, ó, prova 2, conhecimentos específicos. Para auditor de controle interno, geral, correição e infraestrutura. Então todo mundo vai ter a P1 e a P2 iguais.
prova de conhecimento geral, prova de conhecimento específico. O que é que tem na P2 para todo mundo? Direito administrativo, direito constitucional, gestão pública, infraestrutura e dinâmica do município. Aí são 20 de constitucional, então 40 questões só de constitucional administrativo, 20 de gestão pública, que é a administração pública, 10 de AFO, 10 de dinâmica. São 80 questões, tá? Só que peso 2. Aqui vale 160. Então, só constitucional administrativo é o peso da P1. Aí você vai dizer, professor, por isso que eu estou, né, estudando mais. Não, não é para você estudar só constitucional administrativo nessa reta final, não é isso. Porque administrativo e constitucional para a área de controle é o básico do básico do básico. Tem que gabaritar. E é o que eu sempre digo, o mais importante para a aprovação não é o que é mais cobrado, é o que é menos cobrado. Porque o menos cobrado, todo mundo vai ficar em dúvida e vai dar trabalho para todo mundo. O mais cobrado, todo mundo acerta, tá? Então, o ganho marginal em cada acerto de conhecimentos mais cobrados é muito pequeno em relação ao que quase nunca é cobrado. Então, um acerto numa questão pouco cobrada te leva lá para cima. Um acerto numa questão que é muito cobrada vai fazer só você ficar na média ali, porque todo mundo acerta, porque é fácil, beleza? É comum. É comum acertar. A P2 vai ter 5 horas, tá? 5 horas. E aí a P3, vem a P3. Aí a P3 para geral além de tudo isso que eu falei agora, políticas públicas, 20 questões. Deixa eu voltar aqui. Políticas públicas, 20 questões. Legislação específica, 20 questões. Noções de TI, 10 questões. Noções de auditoria, 10 questões. Contabilidade geral, 10 questões. E contabilidade aplicada ao setor público. Então, 80 questões, peso 2, enfim. Quais são os conhecimentos especializados da correção? Direito administrativo, sancionador, 40 questões. Civil, 10 questões. Processo civil, 10 questões. Penal, 10 questões. Processo penal, 10 questões. Vamos para o cargo de auditor municipal de controle interno, infraestrutura. 20 questões de políticas públicas, 10 de auditoria, 10 de obras de engenharia, 10 de obras de serviços de engenharia, né? 10 de auditoria, aí tem 15 de planejamento, 15 de orçamento, 15 de gestão em obras, tá? E 5 de legislação ambiental. E a dissertativa, para todos os cargos, geral, correção e infraestrutura, uma redação, que aí é a P4 aqui, tá? Uma redação, um estudo de caso e uma questão discursiva. Qual é a diferença? Veja, o formato da redação segue aquele padrão introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o que Cícero dizia, né, que é o considerado o pai da oratória, digo o que vou dizer, digo e digo o que eu disse, beleza? O estudo de caso, aí tem um fato, uma questãozinha e tal, geralmente envolvendo um agente público que fez alguma coisa errada numa licitação, alguma coisa, você vai ter que falar sobre. E a questão discursiva é pabum, né? Pergunta e você responde, um texto mais direto. Aqui pouco se cobra em relação à forma, é conteúdo puro, tá bom? E aqui ó, o peso da discursiva. Aí veja, a P4 vale 200, vale mais que o dobro da P1 e mais que a P1 e P2, tá? Isoladamente. Então, é um peso interessante. Vai durar 5 horas também. Aí da prestação das provas, vamos lá. Quando é que serão as provas? A P1 e a P2, que é conhecimento geral e específico, dia 16 de março, de manhã. A P1 e de tarde a P2. Pessoal, vou fazer o convite aqui para a mentoria. Quem quiser ser meu aluno na mentoria, venha-se embora, tá? O link para fazer o acompanhamento, lembrando que eu não vendo, não me compare com a galera que vende tarefinha não, tá? Porque eu não vendo sapato de número só. Minha mentoria é baseada na análise do resultado do aluno. Eu não vou ficar te mandando uma tarefa atrás da outra, pré-formatado, usando plataforma de prateleira não, beleza? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, método4.2.com.br ou aqui, ó, existe fórmula mágica para passar em provas e concursos, que é o livro do professor Rafael Barbosa, vendido na Amazon,
na Ridel, nas melhores livrarias. Aqui você começa a deixar de ser coisado nos estudos, beleza? Mas vamos lá. Aí, voltando aqui. P3 e P4, dia 23. Então, a gente vai ter aplicação de prova em 3 dias. Isso aqui é horrível para quem é de fora de São Paulo, porque vai ter que passar a semana todinha lá e não é barato, né? Mas é a vida. Manaus fez isso também. Na verdade, a Cefaz do Amazonas fez isso, né? E eu acho que o ISS Manaus também fez isso em 2019. Mas bora lá. Manhã P3, tarde P4. Então, dia 16 e dia 23 de março, a aplicação das provas, tá? Aqui tem os critérios de julgamento da P1, P2 e P3. Aí vê só, considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver simultaneamente 50% na P2, 50% na P3, no mínimo, 50% na P2, P3 e na P1, tá? E pontuação maior que 0 em todas as disciplinas da P1 e P2. Não pode zerar na P1 e P2 nenhuma matéria. Pode zerar na outra? Pode, mas o cara que zerou uma na P3 já está reprovado, tá? Enfim, a dissertação, aí aqui tem ó, a P4, ó, tem a redação, estudo de caso, né? Enfim, aplicado para todos os cargos. E serão corrigidas as discursivas nessas posições aqui, ó. Nessas posições aqui, tá? Ampla concorrência, negros e deficientes. 150 para ampla, 40 para negros e 10 para deficientes na área geral. É muita gente classificado, corrigido, né? A discursiva, enfim. E a de correção 20 e 10 e a infraestrutura 15 e 5, tá? Aqui importante, ó. A prova discursiva, né, a dissertativa, será ó, uma redação o qual o candidato deverá desenvolver texto dissertativo argumentativo, né, de assunto de interesse geral, não atrelado ao CP, não necessariamente, mas pode ser. O estudo de caso, na parte geral, vai ser para administrativo, gestão e políticas públicas. Para os cargos de correição, administrativo, sancionador, administrativo e ou constitucional. E para a parte de infraestrutura, gestão e serviços de engenharia, planejamento de obras e orçamento de obras, tá? Em serviço de engenharia. E uma questão dissertativa. A questão dissertativa para especialização geral, direito administrativo, gestão pública e políticas públicas, a mesma coisa do estudo de caso. Deixa eu ver aqui, mesma coisa para correção e a mesma coisa para infraestrutura, tá? Então, a divisão de específicos para as três especialidades será a mesma, tanto para a aplicação do estudo de caso, quanto para a questão discursiva, ok? E aqui tem a pontuação, né? As pontuações, de 0 a 100 para a redação em língua portuguesa, né? 50 pontos estudo de caso, 50 pontos a questão discursiva, ok? A pontuação. Deram mais importância à redação do que a parte de conhecimento específico, o que eu acho de serviço. Isso aqui era para valer 20, a redação em língua portuguesa, e o restante aqui era para valer 90 a 90, né? Mas não sou eu que fiz o edital, beleza? Enfim, não deixem de ler o edital todo, tá? Eu estou fazendo o edital aqui sem firula para que vocês não percam tempo. Aqui tem as informações sobre os resultados, a classificação, o resultado final, e o conteúdo programático aqui é o que vai... Eu dei uma lida aqui, ó. O conteúdo programático bem dentro do que a FCC gosta de cobrar, né? Nada demais. A parte de gestão pública aqui com administração geral e pública, né? Padrão também. Tirando essa parte de dinamicidade aqui, ó. Dinâmica, né? Que é tipo realidade geopolítica de São Paulo, né? O resto é tudo tranquilo. A legislação específica, geralmente os tribunais de contas e controladorias cobram algumas coisas relativas aos seus respectivos órgãos, tá? O restante, mais do mesmo para os cargos, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, análise mais rápida que vocês podem ter, completa do jeito que foi, tá? Quem tiver dúvidas sobre o concurso, qualquer coisa, coloca aqui nos comentários. E quem quiser aprender a estudar do jeito certo, quem quiser fazer essa prova com uma pegada profissional, né? Eu trabalho muito para fazer com que o meu aluno deixe de ser um simples pagador de inscrição e passe a ser um concorrente de verdade. Porque o que eu vejo muito aí é a galera estudando para concurso
meio perdido, né? Perdido em qual sentido? É o cara que está estudando para concurso e ele ainda não percebeu que o maior ganho que ele pode ter e a aprovação ela vem mais rápida quando ele foca na construção da bagagem. Por isso que eu bato tanto na tecla do estudo incremental. O estudo incremental, gente, é a saída, é o antídoto, é o remédio contra a dispersão, a ansiedade nos estudos e toda essa agonia que pode provocar até problemas sérios de saúde mental, tá? De tanto pilhado que você fica. Porque a galera, quando está em pós-edital, e a gente entrou em um pós-edital agora, a galera tende, veja, mesmo sendo um faixa branca, tende a querer fazer uma preparação para a prova como se fosse um faixa preta. E é difícil explicar isso para uma pessoa sem provocar uma estranheza, assim, até um ranço, né? Quem está ouvindo não gosta. Eu dizer para um cara, ó, você é um faixa branca, comporte-se como um faixa branca. E o cara dá uma travada. É difícil ouvir isso. E o que é um faixa branca numa reta final? Pô, é continuar o trabalho de formação de base. Ele é faixa branca. Dificilmente ele vai chegar competitivo lá com faixa preta. Dificilmente. Ele pode até participar para pegar experiência, para tomar um soco e saber que o soco dói daquele tanto ali. Ou o que é um round, né? Ou o que é fazer uma prova. Mas tem que ter os pés no chão. Porque se a gente for enfrentar um pós-edital sendo faixa branca com ânimos de faixa preta, a gente pode acabar atropelando o processo. Aí eu saio desse pós-edital sem acúmulo de bagagem nenhum. Se eu me danar a fazer só questões, eu estudar por resumo, flashcard, essas porcarias aí. Tá? Formação de bagagem. Para deixar de ser faixa branca, tem que focar na formação de bagagem. Beleza? Quem quiser ser meu aluno na mentoria, faça o convite. Venha-se embora. Vai ser um pouco mais estressante, porque você vai ouvir um pouco de verdade. Eu vou pedir para você não fazer prova em algum momento na sua vida, se eu sentir que você está mal, ou que não tem mais o que testar, porque o último teste não foi legal, e você tem que entender que isso é para você focar na sua bagagem, porque o mental ele pode atrapalhar e pode te derrubar, mesmo você estando preparado, bem preparado. E se você não está, ele pode fazer com que você nunca se torne preparado. Já tive aluno que me contratou na mentoria que tinha 10 anos de estudo. 10 anos, pô, batendo. Quem que aguenta? Estudar para concurso é muito insalubre. Então, a gente tem que trabalhar para sair logo dessa vida. Ninguém gosta de ser concurseiro, não. Né? Então, a gente tem que trabalhar para sair logo dela. Beleza? Vamos embora e grande abraço aí para vocês. Valeu!